Olá, boa noite a todos. Aqui é a Sandra Amaral na ACCV, Associação Cristã Caminhos da Verdade. Nós fazemos esta live todas as quintas-feiras, das 18h15 às 18h45. Todos são bem-vindos, vocês podem participar no chat, com perguntas, com reflexões a qualquer momento, e as pessoas aqui presentes também podem a qualquer momento que queiram falar. A gente só pede para que se levante e venha aqui pertinho para que a pessoa de casa possa ouvir a sua voz, embora não veja quem está falando, porque os depoimentos aqui, a conversa é anônima. Muito bem, esse trabalho, além da live, ele começa às 18 horas com uma conversa terapêutica, com depoimento tanto dos familiares quanto das pessoas que têm problemas de dependência alcoólica, química e tantas outras. Por exemplo, dependência de jogos, dependência emocional, dependência de consumo. A gente vai falando um pouco de todas elas. Então, existe aqui uma conversa terapêutica, um depoimento pessoal para quem quer, às 18 horas. E também, depois que a live acaba, a gente fica à disposição para fazer atendimentos de florais de Bach. Temos uma farmácia dentro da casa e a gente, então, indica florais para qualquer assistido. Não precisa ser apenas a pessoa que veio para o trabalho da dependência. E temos também os passes. O passe de desobsessão é um pedaço importante do tratamento deste trabalho aqui de dependência. Por que isso? Porque a gente sabe que toda dependência, ela fala de uma compulsão. É por isso que é dependência. É uma compulsão, você começa a fazer aquilo libera uma grande quantidade de endorfina, porque ativa a área de prazer no cérebro, e em pouquíssimo tempo fica caracterizado um vício, que pode ser um vício de álcool, de drogas, de jogos e de dependência emocional. Vocês já devem ter ouvido histórias de pessoas que convivem com outras extremamente tóxicas. Há um sofrimento absurdo e a pessoa não consegue sair daquela relação. Por quê? Porque ela é dependente química da relação. A relação está péssima, mas ela se acostumou emocionalmente, psiquicamente com aquela situação que ela não consegue se livrar daquilo. Então, isso é uma dependência. Veja, a dependência não passa apenas por algo que te causa um baratinho, que te dá um prazer, como o álcool e as drogas, bem entre aspas, né? Até a página 2. Depois você chega na página 2, você vê que a dependência não é nada daquilo. Mas a dependência também passa por situações muito ruins. A pessoa está muito acostumada com aquele sofrimento. Muito acostumada com aquele sofrimento. E ela tem medo de que acabe o sofrimento e não sobre mais nada. Tinha um psiquiatra que eu estudei com ele no Hospital das Clínicas, Dr. Solano. Ele dizia que algumas pessoas que têm sérios problemas psíquicos, que podem passar inclusive pela dependência, essas pessoas, se você tira o remédio, se você tira a dependência, se você, bem entre aspas, cura ou promove um bem-estar significativo para ela, desculpa, só um minutinho. Se você tira o vício ou desenvolve o tratamento ou a medicação que deixa ela se sentir bem, ele fala que pode existir um esfacelamento psíquico. Essa pessoa desaba, porque ela não se reconhece de nenhuma outra forma que não seja com aquela dependência. Você não pode ir lá e tirar. É por isso que essas reuniões são tão importantes, porque devagarinho a pessoa vai se convencendo daquilo, né? Então, nada que seja muito brusco, uma mudança muito repentina de hoje para amanhã, ela
corre o risco grande de não se sustentar. Então, as maiores vitórias que a gente possa ter passa por um desenvolvimento lento e contínuo, até que você dá um tempo para o seu emocional, para o seu psiquismo se acostumar àquela nova forma de ser, de pensar, de agir. Tá certo? Bom, nós estamos aqui falando do livro azul, o livro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que foi um livro escrito por Bill W., que foi o fundador da Irmandade. Ele era um bêbado assim, de muitos anos, que já tinha acabado com a própria vida de várias formas possíveis e imaginárias. Ninguém acreditava que ele poderia parar de beber. E ele fundou Alcoólicos Anônimos num momento em que ele percebeu que quando ele tinha muita vontade de beber, por exemplo, foi o dia que ele teve o despertar espiritual dele. Ele tinha conseguido ficar 5 meses sem beber, ele era vendedor dos Estados Unidos em 1934 e 5, e ele foi para uma cidadezinha do interior muito confiante de que ele fecharia um negócio. O negócio não saiu. Então ele desce do quarto dele do hotel e vê ali no bar do hotel drinks, músicas, pessoas rindo. E ele falou assim: eu tô 5 meses sem beber, se eu for lá, eu não sei. O doente alcoólico, ele não consegue dar um gole e parar. Um gole é pouco, 1000 goles não são o suficiente. Ele falou: eu vou acabar com a minha vida. E ele falou: mas então eu preciso fazer alguma coisa, O que ele fez? Ele pegou uma lista telefônica e começou a ligar para o pároco, para o padre, para o pastor, para qualquer pessoa para poder conversar. Ele queria saber se aquela pessoa tinha algum problema com álcool, porque ele tinha certeza que se ele conversasse com uma pessoa que estava lutando com o mesmo problema que ele conseguiria ficar sem beber. E o padre da cidade indicou então uma pessoa, disse assim: olha, esse é o bêbado mais caso perdido que a gente tem aqui. Ele falou: então me dá o telefone da casa dele. E ele ligou, foi até a casa desse Dr. Bob, ele era um médico, e ele percebeu que eles ficaram conversando ali por 2, 3 horas e em nenhum momento ele teve vontade de beber, enquanto ele estava conversando com uma pessoa que tinha o mesmo problema que ele. Então veja se isso também não é muito parecido com o que o apóstolo Paulo fala para a gente, que a fé sem obras é morta. O que o Bill W. estava fazendo ali? Ele estava pondo a fé dele. Ele acreditava num poder superior, mas a serviço, ele estava trabalhando. É o que a gente vem fazer aqui de domingo, fazer lanche, distribuir o lanche, fazer trabalho com as bolivianas, com as idosas. Quando a gente começa a dar do nosso tempo, da nossa disposição, da nossa energia, o milagre acontece. A gente começa a se curar, não só ele se curou do alcoolismo, como na prática do bem, a gente constantemente consegue se curar de muitas coisas. Algumas são muito perceptíveis, outras a gente nem percebe que se curou, não é? Por quê? Porque a gente não põe reparo. Você fala assim: nossa, aquela angústia passou, nossa, hoje eu dormi melhor. Então você vai percebendo que curas em algum nível acontecem. A gente muitas vezes só não se dá conta delas, não é? Então, em um momento, o Bill W. ele começa a falar dos lemas norteadores da nova vida de um doente alcoólico. Então, eu relacionei aqui algum destes lemas porque eles são extremamente pertinentes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque veja uma coisa: se algo funciona para um doente alcoólico que tem uma doença tão grave, que pode levar à morte, à loucura, é uma doença gravíssima, bem-vinda. Imagine se serve para eles
Se resolve para eles, imagine se não vai resolver para a gente, né? Para nós que ou somos familiares de doentes alcoólicos ou temos os nossos vícios menores que precisam ser tratados também, correto? Então, o primeiro lema, ele diz assim, olha, parece uma coisa óbvia. Ele fala, primeiro, as primeiras coisas. É óbvio, primeiro, as primeiras coisas. Porque veja, primeiro as primeiras coisas, eu chego aqui, eu tenho que acender a luz, abrir a porta, preparar o celular para gravar a live, acolher quem chega. Mas, a depender da minha, vamos dizer assim, da minha condição de ansiedade, do meu desequilíbrio emocional, eu vou me atropelar. Eu não abro o vidro, eu esqueço de acender a luz, eu vou esquecendo as coisas, eu vou me atropelando nestas coisas, né? E ele diz assim, olha, primeiro as primeiras coisas, o que você se propôs a fazer hoje? Ah, hoje eu quero cortar o cabelo, fazer a barba, fazer faxina e tomar um bom café da manhã. Aí, começa o dia, a pessoa vai se atropelando, ela faz 5 outras coisas e nenhuma daquelas que ela se determinou, porque aquilo eram prioridades, ela tinha determinado que ela... Então, coisas menores, de menos importância, vão capturando a atenção da pessoa e ela passa então a ir assim, na onda, vai indo na onda das coisas que vão aparecendo e não faz aquilo que se propôs. Isso é um gatilho para voltar a beber, para voltar a usar, para voltar à pornografia, para voltar ao vício das compras, para voltar aonde você está indo. É um gatilho. Por quê? Porque lá dentro do seu subconsciente você sabe que você não respeitou aquilo que você se determinou a fazer. Espera um pouquinho. Eu mereço tomar um café da manhã com calma. Como que eu deixo as mensagens do celular me atrapalharem a esse ponto? Como que eu permito isso? O horário de trabalho nem começou. Isso é uma falta de respeito comigo. Então, primeiro as primeiras coisas, aquilo que você se determinou, aquilo que você entendeu ser prioridade no dia de hoje. Prioridade no dia de hoje é marcar o exame. Eu faço tudo, menos marcar o exame, mas não era prioridade. Então eu tenho que ser fiel àquilo que eu entendo que é a primeira coisa. Organização. É disso que este lema fala. Depois ele diz assim, viva e deixe viver. Por quê? A pessoa que está muito preocupada, acostumada a controlar a vida do outro, ela não consegue viver a própria vida e mal deixa o outro viver a vida dele também. Então o Bill conta um caso lá de 1937, quando um dos primeiros membros de Alcoólicos Anônimos parou de beber. E a gente sabe que o alcoolismo, como todo vício, é uma doença compulsiva. Ele parou de beber, mas ele começou a tomar café e fumar compulsivamente. Ele substituiu o vício do álcool pelo vício do fumo e do café. E a esposa desse senhor ficou preocupadíssima e falava. Um dia ele ficou tão nervoso que ele voltou a beber. Porque ele não sabe lidar com o nervoso. Quando ele ficava nervoso, ele bebia. Ele ficou muito nervoso, ele foi lá e bebeu. Depois ele voltou a si e ele se deu conta, e ela, na verdade, se deu conta de que assim, ela tinha que viver a vida dela e deixar ele viver a dele. Mas aí você me diz assim, Sandra, mas ele vai se matar fumando desse jeito. É escolha dele, não é sua. Aí o que você pode fazer é deixar a sua casa legal, ter uma conversa bacana com ele, rir um pouco, assistir um vídeo legal, um filme legal, descontrair para ver se ele sai daquela neura. Mas ficar falando não faça isso, a doença dele faz ele fazer isso. Qual vício que ela prefere? O cigarro e o café ou o álcool? Há que se escolher o vício mais funcional, né? Então, veja, viva e deixe viver.
quando a gente para de querer controlar a vida do outro, a gente ajuda o outro a se controlar, percebe? Sabe aquele adolescente que faz tudo errado porque sabe que a mãe vai atrás, arrumando, consertando, lembrando? Eu tenho um caso no meu consultório de um filho já adulto. Ele está tão acostumado que a mãe é o alter ego dele, que lembra tudo para ele, que ele foi fazer uma viagem a trabalho e ele tinha esquecido o voucher do avião, alguma coisa assim, muito que ele não ia conseguir viajar sem aquilo. E e ele nem se preocupou, quando ele lembrou no meio do caminho, a mãe já estava ligando para ele e indo atrás, dar lá o que ele tinha esquecido de levar na viagem. Percebe? Então, ele vai mudar? Vocês acham que ele vai mudar? Não, ele tem grandíssimas compensações em esquecer, em não fazer, porque tem alguém que vem correndo atrás e faz por ele. Agora, essa mãe tá bem? Ela tá bem da cabeça? Ela tá terrivelmente dependente emocionalmente do controle que ela exerce na vida desse menino. Percebe? É isso. Aí, o outro lema: vá com calma, mas vá. Então, vá com calma não é sair se atropelando. Então já que não é para sair se atropelando, eu tô bem calmo aqui. Não confundir isso com preguiça. Então é assim, eu não preciso correr, porque a gente sabe que a ansiedade e a pressão são gatilhos muito fortes para o dependente voltar para a dependência. Então, ele tem que ficar calmo, tá? O mundo tá caindo, mas ele tem que manter a serenidade dele, porque se ele ficar ansioso, ele vai para a bebida, ou para o remédio, ou para o cigarro, lá, seja qual for o vício dele. Por quê? Porque há um costume, há um hábito. Toda vez que ele se defronta, boa tarde, seja bem-vinda. Toda vez que ele se defronta com esse desequilíbrio emocional, ele vai para o vício, porque o vício anestesia. Então, mas agora não tem mais vício. Então, agora a responsabilidade é dele de ir com calma, mas vá. E eu me programei fazer 5 coisas, só fiz 2. Mas e antes, quando eu bebia, fumava, cheirava, que eu não conseguia fazer nada? Agora eu consegui fazer 2. Então, se você, nesse momento, é parente, convive com uma pessoa que está tentando sair da dependência, esse é o seu papel. De ajudar a pessoa a se apoderar, a se apoderar mesmo das vitórias dela. São vitórias importantíssimas, porque antes não conseguia fazer nada, agora sem a bebida ou sem o uso, consegue fazer 2 coisas. Aí ele fica frustrado, mas eu me programei fazer 5, mas você conseguiu 2, você está indo com calma. Esse é um lema norteador de Alcoólicos Anônimos: vá com calma, mas vai devagarinho, né? Um dia de cada... só por hoje. Eles falam, o tempo todo é só por hoje. Então você ouve depoimento de pessoas que dizem assim: eu estou há 30 anos sem beber, mas em nenhum momento eu disse assim: eu juro, eu me comprometo a ficar 30 anos sem beber. Nunca, jamais. Ele falava assim: só por hoje. Só por hoje eu não senti vontade. Só por hoje eu não bebi. Só por hoje eu não usei. Só por hoje eu não tomei mais um remédio dentre todos aqueles que eu já tenho que tomar. Só por hoje. Amanhã não sei. Amanhã pode ser que eu tenha que fazer. Mas hoje não. Você quer falar? Já te dou a palavra. Então, veja o poder do só por hoje. Você coloca a tua energia no amanhã? Não. No passado, que é a mágoa? Não, você coloca a tua energia aqui, ó. Agora eu não vou beber, porque eu tô aqui nessa sala, então não vou beber. Isso eu tenho certeza. E a hora que eu sair daqui? A hora que eu sair daqui, eu vou renovar os meus votos de mais 2 horas, ou de mais 1 hora. Uma vez eu vi um depoimento de um rapaz que ele fazia os votos dele de 15 minutos. Eu estou há 15 minutos sem beber. Só por 15 minutos.
E de 15 em 15 minutos ele foi conseguindo 24 em 24 horas, foi conseguindo meses, anos e anos e décadas de sobriedade. Por quê? Porque ele ajustou a sua expectativa à sua realidade, não teve uma expectativa além daquilo que ele poderia, naquele momento ele não ia dar conta. Que promessa que você pode fazer, meu Deus do céu? Você não vai dar conta de fazer promessas longas, mas é assim, só por hoje, só por essas 2 horas aqui, eu me garanto. Olha, você já tomou posse de um poder que ninguém mais te tira, é teu, é 2 horas, é 2 horas. Lúcia, vem contar aqui pra gente. Boa noite. Boa noite. Só um pequeno milagre que está acontecendo. 11 dias sem álcool. Uau! Primeira vez que isso acontece. Primeira vez que isso acontece. Uau! Mas assim, teve que tomar um remédio, o médico pediu. E aí são 21 dias esse remédio. E já são 11 dias que eu pensei que não ia dar certo, né? Porque é muito dependente. E outra pessoa. Outra pessoa. Outra vida, outra pessoa, tudo dá certo, consegue fazer as coisas, enxerga. E a gente está conversando sobre isso. Parabéns, Lúcia, parabéns. A gente está aqui com uma familiar que está vindo há quanto tempo? 1 ano? Quase 1 ano. 1 ano de luta. A gente sabe que luta que é essa. Um dia vocês venham mais cedo para ouvir o depoimento da nossa amiga. Obrigada, viu? Depoimentos fortíssimos, assim. De ter dias, né, Lúcia, que a gente não tinha o que falar para você, né? Eu não tenho o que falar mais. A gente só orava. E agora, 11 dias sem beber. Obrigada, Senhor. Então é disso que estamos falando, né? E aí o outro lema norteador é um dia de cada vez, que é muito parecido também com o só por hoje. Mas um dia de cada vez, ele traz a dimensão da humildade, né? Como a nossa colega, a nossa amiga aqui teve. Porque tinha dias que tinham pequenos milagres. Tinha dias que tinha piorado muito, né, Lúcia? Tinha dias que tinha piorado muito a situação. Mas ela vinha aqui com esse propósito, é um dia de cada vez. Hoje piorou muito, amanhã vamos ver como é que é, né? Porque pode ser pior? Pode, mas a gente já não sabe, na qualidades de espíritas, nós sabemos disso, que o nosso amanhã depende do quê? Do que a gente está pensando, sentindo e fazendo hoje. Então, o que nós estamos aqui fazendo hoje dependeu do que nós fizemos, sentimos e pensamos ontem, anteontem e em outros dias. Então, o único poder que a gente tem é o presente, é o agora. E se a gente conseguir pensar um dia de cada vez, fica tudo muito mais leve, fica tudo muito mais fácil. E a gente limpa um pouco da poluição mental para poder esperar alguma coisa boa no dia de amanhã. Emmanuel nos diz: olha, vocês fazem qualquer coisa acontecer na vida de vocês, a depender do que vocês estão fazendo, sentindo e pensando hoje. Você quer saber como é que é o seu futuro? Eu tenho uma bola de cristal, eu já posso dizer. Se você quer saber como que vai ser o seu futuro, presta atenção no que você está pensando, sentindo e fazendo hoje. É isso que vai ser o teu futuro. Simples assim. Não precisa de cartomante. A gente mesmo já consegue saber. Mais alguém gostaria de trazer alguma contribuição? Alguma coisa que pensou, que queria repartir? Não? Bom, então continuando aqui. A aceitação é a solução. Porque aí às vezes a pessoa para de beber, ou de usar, ou para com seu vício, mas ela começa a entrar em contato com a realidade, começa a ficar muito revoltada, amargurada, ressentida. E se ela consegue praticar a aceitação, que é paciência, aí um degrau acima de paciência é tolerância. Tolerância é uma coisa que acontece direto e eu tenho que aguentar. E
um degrau acima da tolerância, então é paciência, tolerância, um degrau acima é resignação. Pode ser que essa pessoa nunca mude. E eu tô tendo aqui, pode ser que seja meu filho, porque quando é marido ainda dá para separar, mas e filho? Você vai fazer isso como? Então é resignação. Isso significa aceitar tudo de ruim que a pessoa está fazendo? Não. A resignação, ela pressupõe limites muito bem estabelecidos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Limites muito bem estabelecidos é a resignação. Mas você não vai ficar revoltado com aquela situação. Você vai falar, ok, eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo tudo que eu posso, então o futuro a Deus pertence. É Deus dará, e Ele dá mesmo, porque a gente sabe que dá. Então é humildade e ansiedade quando a gente pensa um dia de cada vez. Desculpa, a aceitação é a solução, né? E que não é comodismo. E aí ele diz assim, ensine pelos exemplos, porque eles são motivados a não entrarem em nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de briga. Mas eu penso assim, mas você pensa assado, nada. Tá tendo uma polêmica aqui, você se afasta e vai lá. Então, ensine pelos exemplos, ficando quieto, levando harmonia para a situação, bons pensamentos. E a gente tem que lembrar daquele ditado popular muito sábio, que diz assim, a palavra é prata, o silêncio é ouro e a atitude é diamante. A atitude é diamante. Então, a palavra ensina, o exemplo arrasta. Você quer convencer alguém de alguma coisa? Fica quieto e trabalha e faz. Limpa o chão, dá um sorriso, haja. É a atitude da gente que transforma o outro e não as palavras. Quer dizer, é claro, aqui a gente se transforma pelas palavras, porque a gente veio aqui e está aberto para isso. Mas numa contenda, a pessoa está com os ouvidos fechados e o outro gritando. Gente, a estratégia não está rolando, não está boa essa estratégia. Clara, obrigada pela falar alguma coisa, fica à vontade. E agora, então, o último lema norteador de hoje, que é tome decisões completas. Tá, eu tenho que fazer aquele documento do Word, eu começo. Mas depois eu me... E o documento do Word? Amanhã eu faço. Vejo aí depois. Não é assim? A procrastinação é algo que não é de Deus. A gente tem o direito de atrasar, a gente tem o direito de não ter dado conta de fazer, mas cronicamente você ficar arrastando coisas que você sabe que precisam ser feitas, é uma coisa que te afasta muito de Deus, tira a tua paz, não respeita o tempo e o compromisso que você teve com o outro. Então, tome decisões completas. Qual foi a decisão que você resolveu tomar? Parar de beber. Eu vou na sala de AA, eu vou no centro espírita, eu vou tomar o remédio e eu vou fazer ginástica. Decisões completas. Tem mais 30 coisas que eu posso fazer. Calma. Eu tô dando conta dessas 4 aqui, que já estão me ajudando. Às vezes só dá conta de uma, que é uma sala de AA, ou do remédio. Tá bom. Lembra que antes nem isso? Então, a gente que está do lado deve fazer esse reforço positivo no sentido de incentivar a pessoa com as pequenas vitórias que ela consegue tão dificilmente manter, não é? Então, vamos fazer a nossa oração? Nosso Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada pela Tua presença em nosso meio, obrigada pela possibilidade do estudo, desse encontro. Cuida, Senhor, de cada coração aqui presente. Fazei, Senhor, com que eles tenham neste momento aquilo que eles vieram buscar e que a Sua luz, a Sua vontade, as Suas palavras, os Seus exemplos na nossa vida sejam o suficiente para nos trazer paz, alegria de viver e conformidade com a Tua lei e com a Tua vontade. Estas coisas te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Amém.